Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de dar aqui um conselho a um obreiro que me enviou uma mensagem e ele está sendo vítima de uma acusação por parte de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Acusação essa de roubo, de furto. E ele me pede uma orientação. E eu vou aqui ler o relato, o drama que ele está vivendo, e vou orientá-lo aqui através desse vídeo, mantendo o sigilo da identidade dele, tá? E das pessoas envolvidas neste caso. Antes, porém, deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde eu estive durante longos 20 anos. Vivi nos bastidores da instituição. Eu vi muitas coisas nos bastidores da instituição, tá? E sobrevivi, graças a Deus, para que hoje eu possa contar tudo. Espero de alguma forma poder ajudar você, tá certo? Bem, antes de ler aqui o relato dele, deixa eu agradecer a todas as pessoas que estão comprando a minha autobiografia, Nathan Silva, Confissões de um Ex-Bispo. Olha, está bombando, explodindo em vendas. E isso, claro, por um lado tem aqueles que demonstram a insatisfação, a sua insatisfação, uma certa inveja, na verdade. É ou não é verdade? Eles gostariam de estar do lado de cá, mas infelizmente estão do lado de lá. Mas eu sei que há aqueles que tem torcido a favor, a sua torcida é a favor. Eu percebo esse calor humano, tá? Pelas mensagens que eu recebo, que são assim 99% de apoio e apenas 1% dos contras. Mas esses contras, eles têm que existir. Por quê? Porque eles tornam, digamos assim, tanto os nossos vídeos quanto o lançamento do livro mais polêmico. E isso, se eles não sabem, nos dão audiência, tá certo? Nos dão mais visitação nas nossas páginas do Facebook. Então que eles continuem comentando, ainda que contra, tá? Bom, eu quero agradecer a você que está nos apoiando, tá? Comprando os nossos livros. Caso você não adquiriu o seu ainda, aqui embaixo, nesse vídeo, haverá a descrição ali, tá? O link na descrição do vídeo, onde você poderá adquirir o seu livro, tá certo? Preço acessível, é um livro digital, você compra, imediatamente já chega na sua caixa de e-mail para você fazer o download, tá? Sem burocracia, enfim, de uma maneira simples, um preço acessível para que todos possam adquirir, tá bom? Bem, deixa eu ler aqui o relato desse obreiro. Ele diz assim: olá Nathan, sou obreiro da Igreja Universal, e aí fala aqui do Estado. Como sou da igreja do bairro e não tenho pastor auxiliar, o pastor fica obrigando os obreiros a ir para a igreja para ele sair, dizendo que é para ir para uma reunião. Certa vez, uma quinta-feira, ele disse para mim que precisava viajar e que voltaria no sábado e que eu tinha que ficar na igreja esses dias. Então, voluntariamente eu fiquei na igreja e fiz as reuniões, até porque eu tinha prazer em ajudar ou servir a Deus. Então, como estava chegando a Fogueira Santa, o pastor decidiu colocar câmeras de segurança em toda a igreja. Só não colocou nos banheiros e onde nós trocamos de roupa. Adivinha quem foi obrigado a pagar? Nós, os obreiros. E quando não dávamos ao pastor o dinheiro, ele xingava até a 4ª geração da nossa família. Mas o que eu quero falar realmente é que no último sábado, dia 16/7, aconteceu o seguinte: o pastor não veio fazer a reunião, então estávamos apenas eu, uma obreira e um obreiro. Ele decidiu que iria começar a reunião na esperança do pastor chegar, porém isso não aconteceu e ele teve que fazer a reunião completa. Só que ao final eu disse o seguinte: obreiro, vou guardar o propósito no armário do Força Jovem e depois você pega e entrega ao pastor.
ou faz o que quiser. E ele me disse: tudo bem. Então foi isso que eu fiz. Peguei a oferta e levei até o armário e saí da sala. E logo depois disso, o pastor chega. Então eu peguei a sacola e levei até ele, na porta do escritório. E ele me perguntou quantas pessoas tinham dado na reunião. E até aí foi normal. Então desci novamente para o salão e, passado alguns minutos, o pastor desce e me pede a chave do armário. Foi até a sala e começou a vasculhar todo o armário. Lá tinha uns cofres que tinha dinheiro e um envelope do Força Jovem que sempre juntávamos para pagar eventos, blusas e o que surgisse pela frente. Ao ver aquilo, o pastor me disse que eu havia roubado a igreja e que eu estava dentro da igreja, mas a minha alma estava nas mãos do diabo. Chamou o outro obreiro e o acusou de roubar propósitos há muito tempo. Chamou a minha esposa e disse que iria provar que ali tinha câmeras. E foi o que ele mostrou. A câmera deu para ver que eu peguei o alforge, entrei na sala e depois saí. Depois conversei com uma senhora e estava indo em direção à porta, mas vi o pastor voltando e voltei para pegar a sacola. E foi quando nós subimos em direção ao escritório. Aí ele me tirou de obreiro, ligou para o regional, dizendo que pegou o ladrão que estava roubando e depois me levou ao bispo. Eu estou com a minha consciência tranquila e disse para ele, e a resposta dele foi: ela não vai pesar mesmo, não, porque quando se faz várias vezes, a consciência já nem pesa mais. Então eu saí de obreiro e na reunião de domingo o pastor jogou várias indiretas para mim, falando dos ex-bispos que saíram porque roubaram e hoje vivem falando mal da IURD. Então eu não sei se estou fazendo certo, mas não posso deixar que falem do meu caráter, porque eu estava lá não era apenas alguns meses, e sim exatos 10 anos, e fui acusado sem provas. Eu sempre fui um obreiro que não dava problema, tanto que alguns pastores que passaram por aqui me chamavam de obreiro solução, porque eu sempre ajudava em tudo, para no final eles fazerem isso comigo. E nem foi só isso. Certa vez tinha um notebook lá na igreja, que eu sempre deixava na igreja para o meu uso, e certa vez deixei na mão de um obreiro e fui embora. E no outro dia, quando cheguei na igreja, fui pegar o notebook para preencher algumas fichas que estavam me cobrando, e quando fui pegar, cadê o meu notebook? Tinha sido roubado. O pior não foi isso. O pior foi que eu fui acusado de roubar o meu próprio notebook. Então, para acusar a igreja, a igreja faz isso direito. E assim eu saí com a fama de ladrão e endemoniado, perturbado. Porque a igreja fala apenas com um lado, né? Se importa com o outro. Perdão, e não se importa com o outro. Escreveu errado aqui. Apenas de escrever tais palavras como desabafo, já me sinto melhor. Bem, e aqui ele envia um print, tá, dessa conversa dele, tá, com um outro obreiro, porque o que ele me pede aqui como orientação é saber se ele deve ou não colocar na justiça o pastor e a igreja, tá? E aqui ele mostra um print, olha, aqui eu estou vendo aqui no meu WhatsApp, em que ele pergunta assim para o outro obreiro, porque ambos foram acusados, mas ele tomou essa decisão de denunciar, de entrar na justiça. Aí ele, conversando com o outro, ele diz assim: olha, eu preciso que você seja minha testemunha. Terá como? Aí o outro responde assim: aí não. Não é com o bispo, não. É o quê? O outro pergunta. Deixa eu voltar aqui. Aí o outro pergunta:
Eu vou te falar, mas não conta para ninguém ainda. Eu vou processar o pastor e a igreja por calúnia, difamação e acusação indébita. Por favor, você só vai precisar dizer que o que o pastor disse com a gente lá em cima. Principalmente aquela parte que ele disse da dona, aí fala o nome de uma senhora aqui, deve ser obreira, não sei, que eu falei com ela para me avisar quando o pastor chegasse na igreja. Tipo, por favor. Aí o outro diz assim, fala o nome dele e diz, você sabe que gosto muito de você, mas não posso fazer uma coisa dessas. Misericórdia. E aí ele pergunta de novo, não estou pedindo para mentir, apenas dizer o que ele falou. Acho que você não está entendendo. O que está em jogo não é o uniforme, mas o meu caráter, poxa. Aí no terceiro print, aí o outro diz, tá bom. Aí ele fala assim, mas você sabe que não estou mentindo, porque ele também te acusou, falando aquelas palavras com você, além de te chamar de meu cúmplice, não é mesmo? Aí ele diz, mas fulano, só confia em Deus, não toma atitude precipitada, por favor não faz isso. Se a sua consciência está tranquila, tudo vai se esclarecer e a justiça vai ser feita. Não guarda mágoa, não suje o seu coração, o mais importante é a sua salvação. Aí o acusado diz, mas eu e você sabemos que não estou mentindo. Aí o outro responde, eu sei que não, por isso estou falando. Então ele me mandou aqui esse print, deixa eu ver se esse é o último, se tem mais um. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui ele já manda aqui um print de um atendimento que ele marcou com o bispo, tá? Responsável pelo estado, ou no caso aqui pela região, para que esse bispo o atendesse, tá? E esse bispo marcou um horário de 2 horas da tarde, mas ele disse, olha bispo, esse horário eu não posso ir aí. E aí o bispo disse, tem que ser 14 horas. Ele falou, mas para mim esse horário é impossível. Ele disse, tem que ser 14 horas. E não respondeu mais ele. Tá aqui o print também. Bom, o que eu gostaria de mostrar nesse vídeo? Primeiro, é que por mais que você, obreiro, que me assiste agora, que tem acompanhado os meus vídeos, seja um obreiro fiel, que nunca tenha tido antes absolutamente nada que desabone a sua conduta, nem um determinado comportamento, tá? Que caracteriza um mau caráter, nem antes de você entrar na igreja, nem antes mesmo de você entrar na igreja, tá? Muito menos após a sua entrada. Mas saiba de uma coisa, que é assim que você será tratado, desse jeito que você será tratado. Bom, e eu vou dar o conselho aqui para esse jovem. Não tem as imagens? Então, se você tem a sua consciência que você não fez isso e foi acusado, então procure os seus direitos, procure um advogado, tá? Relate, junte todas as provas, tá? Se tinha câmeras ali, todos os obreiros são testemunhas que tinha câmeras, então a justiça vai pedir essas imagens para que fique caracterizada a sua inocência, tá? Caso ela exista. Agora, não se pode acusar e afirmar e expor publicamente, como foi feito com você, diante de todos os obreiros, tá? Sem que se tenha uma prova. Então, eu no seu lugar, eu iria rapidinho atrás dos meus direitos. Esse é o conselho que eu dou para você, tá bom? Bem, no próximo vídeo eu vou falar sobre mais um assunto, tá bom? Vou ficando por aqui, porque estamos restritos a apenas 15 minutos de vídeo. Peço a você que curta esse vídeo, não se esqueça de curtir, para compartilhar com o maior número de pessoas, se inscrever no meu canal, tá? Eu estou enviando aos poucos o material exclusivo para as 10.000 primeiras pessoas que se inscreveram no canal, tá? Devido a uma restrição de uma punição que eu sofri no YouTube, eu não pude fazer isso de uma forma mais rápida, mas estou fazendo de uma forma mais pausada, porém, para cumprir a minha palavra, tá bom? Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda
virão.